Olá a todas e a todos, meu nome é Rosimere Segurado, vou trabalhar com vocês metodologia de pesquisa e hoje vamos falar especificamente sobre indicadores sociais e indicadores socioeconômicos. Então, primeiro eu gostaria de falar para vocês da importância deles, como que a gente pode utilizar e quais são algumas das fontes importantes do nosso país, referências fundamentais para encontrarmos alguns desses indicadores que podem tanto subsidiar pesquisas nossas, quanto também nossas ações em algumas áreas governamentais que atuamos. Então, primeira coisa, nós poderíamos pensar os indicadores como estatísticas que dizem respeito, à vida de uma sociedade em diversas dimensões, que pode ser uma dimensão distrital, municipal, estadual ou nacional. Então, isso é o que nós chamamos de agregações diferentes dos dados ou dos indicadores. Então, por exemplo, nós estamos na atualidade debatendo sobre reforma da Previdência, um debate bastante polêmico que vocês devem estar acompanhando, faixas etárias para a reforma, subir a idade para algumas categorias profissionais, e muitos argumentos se dão, no Brasil se aposenta muito cedo, a idade mínima para aposentar poderia ser maior, e uma das informações é a seguinte, a expectativa de vida média do brasileiro é alta. A expectativa de vida média do brasileiro é maior do que 70 anos de idade. Pois bem, nós podemos falar enquanto média, mas se nós pegarmos alguns municípios ou alguns distritos de municípios, como o município que eu vivo, por exemplo, em São Paulo, essa expectativa de vida é muito diferente. Como que eu sei disso? Eu pego um dado, eu pego um indicador de um distrito e vejo que ela pode ser maior de 70 anos em um distrito em que eu tenho uma população com uma renda bastante bem favorável, onde eu tenho saneamento básico, onde eu tenho, ou seja, condições de vida, de habitabilidade muito importantes, esse indicador é um. Quando eu vou falar de uma periferia ou de extremos da cidade, esse indicador pode baixar para 50 anos ou menos. Então, por que esse dado é importante? Por que essa informação é importante? É importante porque ela diz respeito à vida de uma sociedade e ela diz respeito às diversas dimensões em que as pessoas estão. Então, muitas vezes, o dado municipal, o indicador municipal, pode ser fundamental para aquilo que eu vou trabalhar. Outras vezes, o estadual é o mais importante ou o nacional, dependerá daquilo, ou o objetivo, que eu vou utilizar esse dado. Então, esses indicadores, eles permitem para nós acompanhar o desenvolvimento de qualquer área, que nós formos atuar. Então, na saúde, na educação, no meio ambiente, no orçamento, nas contas públicas. Então, eles nos dão um conjunto de informações que nos permitem ver as várias situações de cada uma dessas áreas. E eles podem nos ajudar tanto nas nossas pesquisas, na dissertação que vocês vão fazer, quanto também no planejamento, na nossa atuação como gestores, porque eles servem para formular, monitorar e avaliar políticas públicas.
Então, eu sei que vocês tiveram, né, uma disciplina que trata sobre isso, e essa é uma coisa muito importante. O indicador é um elemento fundamental para eu ver o bom andamento de uma política ou se eu preciso mexer em alguma coisa, alterar alguma ação, aquilo que a gente fala monitorar, né, a implementação dessa política. Então, a função do indicador enquanto uma medida quantitativa é nos fornecer sinais sobre os diversos aspectos dessa realidade social para que eu possa ter uma avaliação dela e possa entender como essa realidade está se comportando. Então, por exemplo, se eu quero avaliar o desenvolvimento econômico, posso avaliar ele por muitos indicadores. Posso trabalhar com questões relacionadas a juros, posso trabalhar com questões relacionadas à inflação, posso trabalhar com indicadores relacionados a desemprego. Então, vai depender muito do que eu quero entender do desempenho econômico. Ou posso também, né, trabalhar com um conjunto de indicadores que vai me ajudar a entender a complexidade de uma dada situação, em que eu combine 2 ou 3 indicadores para me ajudar a compreender essa complexidade. Normalmente, essas situações são as que mais me ajudam quando eu faço uma articulação, uma combinação de indicadores. Por quê? Porque isso melhor, amplia a minha compreensão da realidade. Então, nós já tivemos muitos índice de desenvolvimento humano, que combinava alguns indicadores. Hoje em dia, nós temos outras propostas desenvolvidas por organismos internacionais que combinam, às vezes, até mais de 20 indicadores para pensar uma realidade. Por quê? Porque, às vezes, quando eu vou pensar pobreza, eu posso pensar pobreza somente pela renda? Não. Se eu pegar, por exemplo, as questões de saneamento, elas são fundamentais para isso. A questão de mortalidade infantil também, a questão de acesso à educação também, ou seja, há um conjunto de elementos que me faz compreender o que é a pobreza numa determinada cidade, numa determinada localidade. Então, quer dizer, esses elementos são elementos que me subsidiam na minha pesquisa e me subsidiam também a elaboração de programas e de políticas públicas, tá? Então, a construção dos indicadores vai depender muito desse uso que eu quero trabalhar e de como eu quero intervir nessa realidade. É muito interessante nós pensarmos, né, que uma das coisas fundamentais para a intervenção na realidade é uma questão prévia, que é trabalhar com o diagnóstico da realidade. Então, é muito difícil a gente intervir e ter uma intervenção adequada, qualificada, sem compreender essa realidade. Então, provavelmente, se a gente faz isso, nós temos uma séria tendência a desenhar uma ação para a realidade que pode ser uma boa ação, mas não adequada para aquela realidade. O que me ajuda a compreender isso? O diagnóstico que eu faço, e esse diagnóstico, ele me ajuda a definir, né, o processo da construção de estratégias e, principalmente, o estabelecimento de prioridades. Então, às vezes, nós temos realidades com níveis muito grandes de complexidades que eu não tenho condições de resolver de uma única vez, e eu tenho que dizer assim, bom, eu tenho que, primeiro eu vou resolver isso é mais urgente, isso é o mais importante nesse momento. Em segundo lugar,
eu faço isso e assim sucessivamente, né? Então, eu acho que o diagnóstico da realidade e o diagnóstico fundamentado com um conjunto de indicadores, ele nos ajuda muito a compreender a realidade e tomar decisões com mais clareza e com mais confiança para irmos à frente naquilo que estamos pensando, naquilo que estamos fazendo, tá? Então, nós poderíamos pensar aqui, né, que a função do indicador na avaliação, por exemplo, de um programa de políticas públicas, ela vai medir, né, num primeiro momento, o grau, né, que os objetivos desse programa ou dessa política foram alcançados. É o que a gente chama de eficácia. Então, por exemplo, eu vou analisar, né, os resultados da implantação de uma política de habitação. Os objetivos que eu tinha eu vou construir 1.000 unidades domiciliares em tal lugar. Bom, eu consegui construir 500. Meu objetivo foi alcançado? Qual é a eficácia dessa política? Eu vou dizer assim, foi, né? 50% foi alcançado, mas ainda falta 50% alcançado, né? Então, ele não foi plenamente alcançado, a minha eficácia, né? Ainda precisa de mais ações para ser atingida, tá? Então, essa é uma coisa, o indicador me dá este grau, né, de alcance dos objetivos que eu mesma estabeleci para essa política. Ou se na minha pesquisa, no meu projeto de mestrado, eu estou avaliando a ação de um governante, que não é a minha ação como gestor, eu também posso fazer isso. O governante se propôs a construir 1.000 casas populares, construiu 500, né? Então vamos avaliar por que essa política não atingiu os objetivos, por que ela não foi eficaz. Então, essa é aliás, é um excelente estudo, uma excelente dissertação de mestrado, avaliar a implantação de uma política como essa, por exemplo. Então, estou falando aqui que nós podemos ter as duas formas, pelo menos, temos mais, de trabalhar com um indicador desta natureza, né? Um outro ponto que nós podemos analisar, né, usando um indicador, é o nível de eficiência, o nível de utilização dos recursos que eu tenho para aplicação de uma política. E essa é uma coisa bem complicada para nós. Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem uma verba orçamentária destinada de, vamos supor, R$1.000, né? Usou a verba, né? Mas usou de maneira inadequada, não foi eficiente no uso desses recursos. Então, quer dizer assim, por que não foi eficiente? Vamos analisar o uso da implementação dessa política? Quais foram os problemas? Né? Esse é um dos, por exemplo, na área de educação, essa é uma coisa muito complexa de analisar, mas muito importante, né? Muitas políticas, muitas vezes, ficam no meio do caminho, recursos ficam perdidos, analisar a eficiência dessa política, vamos supor, qualificação de professores, material didático, muitas vezes material didático de excelente qualidade, elaborado, que nunca chega em boa parte dos municípios. Qual é a eficiência dessa política? Né? Então, há indicadores que nós podemos utilizar para analisar isso.
Um outro uso que é importante, que é um uso de impacto. Então, o indicador também pode me dar uma análise sobre o impacto de uma política ou de um programa. Então, por exemplo, né, se eu for analisar a implantação de um programa de renda, de complementação de renda ou de política de renda. Programa como por exemplo, Bolsa Família, né? Um programa que tem impacto. Que impacto é esse? Então, aliás, acho que é um exemplo ótimo de nós trabalharmos um programa não só referência como elogiadíssimo internacionalmente, como tem estudos e dados, indicadores e dissertações de mestrado e teses de doutorado demonstrando impacto positivo na vida das famílias beneficiadas por essa política. O que nós vamos dizer? Ele tem um impacto positivo. O que nós concluímos? É uma política que muda a vida das pessoas. Então, esses três elementos, né? A eficácia, a eficiência e o impacto é uma das coisas que o indicador socioeconômico nos ajuda a trabalhar quando nós estamos falando das nossas políticas, né? Então, como que a gente escolhe, e eu vou falar daqui a pouco, né, como que nós podemos pesquisar esses indicadores, como que nós podemos pensar em escolha desses indicadores, e nós temos muitos, né? Então, acho que a gente pode pensar em indicadores que sejam, né, sensíveis às políticas que foram implantadas, ou seja, que eles tenham tido a capacidade de mensurar essas políticas, isso é muito importante. Eles serem específicos aos programas setoriais, então, né, à saúde, à educação, né, aos programas de renda, então, trabalhar com isso e, obviamente, eles serem compreensíveis na população-alvo que nós estamos trabalhando nas nossas pesquisas, entre outras variáveis que a gente pode colocar para escolher os nossos indicadores, né? Mas essas seriam algumas das, né, diretrizes mínimas para essa escolha, né? Uma coisa que é importante também é a atualização dos indicadores. Porque, por exemplo, quando o indicador não é atualizável, quando nós temos um ou dois, né, como é que a gente vê e analisa ao longo do tempo esse indicador? Então, muitas vezes fica frágil, desemprego, por exemplo, que é, né, um dado que a gente tem, o IBGE trabalha mensalmente essas pesquisas e tal. É um indicador importantíssimo, né, para a nossa população e tal. Então, a regularidade, ela é bem importante nesse caso, tá? Uma outra questão importante também é nós pensarmos, né, naquelas possibilidades que eu falei de desagregação geográfica, né? Ou seja, se o indicador está disponível, né, municipalmente, estadualmente e nacional. Qual é esse indicador? Quais são os níveis que eles estão disponíveis? Porque às vezes a gente tem dado que só está disponível em nível estadual. Aí, se eu quero fazer uma pesquisa no âmbito municipal, como é que eu vou trabalhar isso, né? Então, nós temos que pensar nisso também. Outra coisa importante para essa escolha, séries históricas, ou seja, você ter, além do dado ser atualizável, por exemplo, é interessante a gente pensar, né, quando a gente vai falar de, sei lá, mortalidade infantil, né? Então, quando a gente vai percebendo, né, a diminuição
ou o aumento da mortalidade infantil em alguns municípios, né, ao longo do tempo, que a gente chama de pesquisas longitudinais. O que está acontecendo? Para o bem ou para o mal? Se diminuiu, ótimo, né? Vamos ver que ação nós estamos fazendo, que está dando certo, então mantemos. Ou se aumentou por algum motivo, o que aconteceu? Então, ela permite comparações. Tudo que é ao longo do tempo, em 80 era assim, em 2000 era assim, em 90 era assim, nos anos 2000 era assim. Então, as comparações são muito interessantes quando a gente pensa em pesquisas, né, nas diversas áreas, saúde, educação e por aí afora, tá? Bom, eu vou falar de alguns institutos que trabalham, né, com esses indicadores sociais, indicadores econômicos. Vou disponibilizar os slides dessa aula para vocês e ali vocês têm um link que vocês podem acessar e navegar, explorar esses institutos, pesquisar, vai ter informação para os municípios de vocês, informações de saúde, educação, orçamento, informações valiosíssimas, importantíssimas, que certamente vocês encontrarão alguma que será de grande valor para o trabalho de vocês. Não poderia deixar de começar falando do IBGE, né, que é o mais, né, um dos institutos mais antigos, né, existe desde o século XIX, o IBGE, a sigla significa Estudo Brasileiro de Geografia e Estatística, dos institutos mais importantes que a gente tem no Brasil, né? Retrata o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e principalmente ao exercício da cidadania, né? É o principal provedor de dados e informações do nosso país. Tá? Ele atende às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, né? Como dos órgãos governamentais federal, estadual e municipal. Lá nós vamos ter dados desses três, né, âmbitos. E é interessante porque o IBGE ele oferece uma visão completa do nosso país. Né, uma produção, né, e não só produção, análise de informações estatísticas da melhor qualidade. Né? Eu, alguns anos atrás, trabalhei numa fundação e eu trabalhava com muitos dados do IBGE, tive a oportunidade de conhecer profundamente o IBGE, trabalhar com muitos técnicos do IBGE, e foi uma experiência muito rica profissionalmente, porque essa proximidade eu fui vendo a qualidade de profissionais, a seriedade, a formação desses técnicos e realmente isso, essa produção e essa análise de informações, ela é de excelência, respeitado internacionalmente. Né? Então, acho que é muito importante nós ressaltarmos isso. O IBGE, ele coordena e consolida informações estatísticas em diversas áreas setoriais do país inteiro e vai produzir informações geográficas, informações ambientais importantíssimas para nós, e acho que no nosso país que nós temos, né, uma área ambiental, uma flora, uma fauna riquíssima. O IBGE tem muitos estudos sobre isso, uma área de estudos cartográficos importantíssima, né? Uma produção de documentos e disseminação de informações também muito valiosa.
E eu vou falar aqui, vocês vão achar lá no site alguns produtos, algumas pesquisas que o IBGE faz. Censo demográfico, nosso carro-chefe, essa pesquisa que é feita desde o século XIX, é uma pesquisa feita a cada 10 anos, né? Em 2020, temos agendado essa pesquisa, porque o último censo foi feito em 2010 e pelas convenções internacionais em todos os países, essa é uma pesquisa feita de 10 em 10 anos, e lá nós temos todas as informações de todos os domicílios de toda a população do país. Então é o censo demográfico, censo agropecuário, outra pesquisa importantíssima no nosso país, que, né, essa é uma área muito importantíssima, muito importante. Pesquisa domiciliar, que é uma pesquisa que é feita com um intervalo menor de tempo, que tem informações que vai atualizando dos domicílios do nosso país, também é muito importante. E por aí afora, pesquisa municipal, sistema de preços, né, que o IBGE faz, indo em supermercados para ver, né, dados de inflação, tudo lá disponível para vocês. Realmente, o IBGE é uma instituição primorosa, valiosíssima, com informações muito ricas, e eu recomendo vocês a entrarem e fiquem por lá, naveguem, procurem, que vocês certamente encontrarão tudo aquilo que vocês precisam, tá? Bom, o IBGE, ele vai trabalhar com isso que eu falei, as informações nacionais, né, e com informações também estaduais e municipais. Nós vamos ter, né, em alguns estados, né, e eu não tenho condições de falar de todos, obviamente, porque nós temos muitos estados, então eu selecionei alguns poucos para falarmos. Nós vamos ter fundações semelhantes que vão trabalhar nos seus estados com pesquisas mais ou menos, né, nos moldes do IBGE, claro que com dimensões com dimensões menores, e que inclusive muitas vezes se utilizam dos dados do IBGE para processar informações do seu estado, como, por exemplo, a Fundação SEAD, que é uma fundação do estado de São Paulo, tá? Fundação SEAD, ela é vinculada à Secretaria de Governo do estado de São Paulo, e ela é um centro de referência na produção e disseminação de análise estatística socioeconômica e demográfica. Ela realiza algumas pesquisas diretas, por exemplo, em São Paulo, a pesquisa de emprego e desemprego do estado de São Paulo, uma pesquisa muito tradicional que o SEAD faz, e levantamento de informações produzidas por outras fontes, como isso que eu falei do IBGE, e tem um amplo acervo também de análises de indicadores e de dados, estudos que ela faz, né? O que permite uma caracterização socioeconômica do estado, dos municípios, observando uma evolução e o desenvolvimento histórico do nosso estado. Então, é uma fundação muito importante também do estado de São Paulo, para quem é da região ou tem alguma pesquisa relacionada à região, acho que vale a pena também consultar esses dados. Eu também deixei aqui disponível para vocês o link da Fundação SEAD. Outra fundação importante que nós teremos já no estado de Minas Gerais é a Fundação João Pinheiro. A Fundação João Pinheiro, ela é uma instituição de pesquisa que também é ligada a uma Secretaria de Estado, que é de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, e é uma fonte de planejamento e de informações de desenvolvimento
do estado e também chega a fazer algumas pesquisas em âmbito nacional. Ela também trabalha com a produção de estatísticas e criação de indicadores, tanto socioeconômicos quanto financeiros, demográficos e sociais. Ela vai trabalhar prioritariamente com o estado de Minas Gerais, né, como eu falei com vocês, trabalha muito na área de planejamento regional e planejamento da região metropolitana, das regiões metropolitanas, perdão, de Minas Gerais, é um carro-chefe, né, dessa fundação, e elabora vários projetos de pesquisa e estratégia de desenvolvimento social e setorial ali no estado de Minas Gerais. Também é uma fundação bastante estruturada, tem trabalhos há muito tempo na região de Minas Gerais, né? Um outro instituto que trabalha em âmbito nacional e é ligada ao Ministério do Planejamento é o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né? O IPEA é uma fundação, né, ligada ao Ministério do Planejamento e Desenvolvimento e Gestão. Ele tem uma atividade mais que nada relacionado ao suporte técnico e institucional, né, das ações governamentais, trabalha com formulação de política pública, com formulação de programas sociais, de programas de desenvolvimento, né, e também faz muitos estudos com análises de indicadores, com análises de políticas sociais, com análises de políticas públicas, de programas sociais. Então, eu acho que assim, dentro dessa área, o que eu gostaria que vocês pensassem na região de vocês, né? Alguma fundação, algum instituto, muitas vezes algum órgão vinculado a uma secretaria de Estado que desempenhe uma função, uma atividade semelhante a essa e que produza estudos, né, pesquisas próprias do Estado, dos municípios do Estado, que complementem alguma função que o IBGE faz, assim como essas fundações, né, que eu mostrei aqui, que trabalham, né, nesses outros estados. Certamente vocês encontrarão aí nas regiões de vocês alguma que desempenhe essa função e que ajude vocês a complementar e incrementar os estudos e as pesquisas de vocês. Por hoje é só. Muito obrigada.